Olá! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os sinais de pontuação, hoje nós vamos falar daqueles que destacam alguma frase, alguma palavra. São três. Você sabe quais são? Hoje nós vamos falar daqueles sinais de pontuação que destacam, que dão algum realce, seja a uma única palavra ou a uma frase, a uma oração. Ou seja, nós vamos falar das aspas, dos parênteses e do travessão. Iniciando pelas aspas, ele é um sinal que são os dois risquinhos que ficam no alto, que a gente costuma fazer com a mão, assim. Esse é o sinal de aspas. O emprego mais recorrente desse sinal é para destacar alguma citação direta. São aquelas frases que têm um autor diferente daquele que escreve o texto, no caso, você mesmo. Então, seria um exemplo assim. Uma das frases que mais gosto de Paulo Freire é, abre aspas, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Fecha aspas. Na fala, a gente não diz, abre e fecha aspas. Aqui foi só para destacar mesmo durante a leitura. É muito importante que você empregue esse sinal na sua redação, especialmente se for um texto dissertativo, para mostrar que aquela frase não é de sua autoria. Você está marcando exatamente quem é a autoridade. Em textos acadêmicos, também é preciso utilizar as aspas quando a citação direta estiver dentro do corpo do parágrafo. Você abre e fecha as aspas. Isso é importante para não configurar um plágio, que você está roubando a ideia, as palavras exatas de alguém, ok? Deu para perceber então que as aspas, elas sempre caminham em dupla, Se você abre aspas, elas necessariamente precisam fechar, Elas têm um início e um fim. Elas encerram ali um momento bem preciso do texto. Se você não utilizar, não fechar, por exemplo, as aspas dentro de um texto dissertativo, isso é motivo de penalização, de desconto de pontos. Se for em outras produções, um artigo de opinião, uma resenha, um resumo não, porque não pode ter cópias, Se for em outro tipo textual, o leitor vai ficar perdido, porque ele vai achar que todo o restante do texto trata-se de elemento, de informações daquela citação, daquelas aspas que foram abertas, ok? Então toma bastante cuidado. Se abriu, fechou. Outro emprego muito importante das aspas é para destacar o nome de uma obra artística ou literária. Então, nome de livro, nome de música, nome de obras de artes plásticas, enfim, para destacar o nome daquele atributo, daquele artefato artístico. Olha um exemplo. O último livro que li foi Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Aqui a gente tem o título do livro, Olhai os Lírios do Campo, entre aspas. Outro exemplo, o Abaporu, de Tarsila do Amaral, é uma das principais obras do movimento modernista do Brasil. Aqui foi destacado o nome da obra, o nome do quadro, Abaporu. Isso você vai utilizar em todos os tipos de produções, especialmente aquelas que são manuscritas, As aspas é um recurso visual para o leitor. Em textos que são digitados, ou datilografados, não sei, você pode utilizar outro recurso visual, que é o itálico, ok? Então, num texto manuscrito, aspas. Num texto digitado, você pode utilizar o itálico. Toma cuidado, porque se for um artigo científico, você precisa seguir as regras da revista onde o texto será publicado. Beleza? Um terceiro emprego das aspas é para destacar palavras como gírias, neologismos, expressões informais, termos estrangeiros. Isso é importante para mostrar para o leitor que, por exemplo, você está escrevendo o seu texto numa linguagem formal e de repente aparece uma gíria, um neologismo, fica estranho, não é?
você perde ali a lógica, a coerência da linguagem do texto. Então é preciso deixar bem claro com as aspas que você sabe que aquela palavra não é bem a palavra ideal para aquele momento. Olha um exemplo. Os jovens de hoje, quando gostam de algo, dizem massa, top. Percebe que na fala a gente dá até uma outra ênfase, né? Mas no texto escrito é preciso destacar. Outro exemplo. O chefe reuniu a equipe para passar o feedback mensal. Aqui o destaque está para uma palavra estrangeira, né? Na língua portuguesa, a gente precisa, quando o texto é escrito em língua portuguesa, é preciso destacar que aquela palavra é de outra língua, exceto se for um nome próprio, beleza? Você não precisa aí destacar. A mesma regra para textos digitados serve aqui. Se você vai escrever, né, vai digitar uma palavra estrangeira, você pode colocar em itálico, ok? As aspas é mais para o texto manuscrito. Um outro emprego das aspas, que eu acredito que muita gente gosta de colocar no texto, é marcar uma palavra para que o leitor leia com outro sentido, normalmente com ironia. Quer ver? Sua ideia fantástica resultou na minha demissão. Bom, se a ideia era tão fantástica assim, a gente espera, né, que aconteça o contrário, que a pessoa tenha um aumento de salário ou ganhe um cargo melhor dentro da empresa, mas não que seja demitida, né? É interessante esse recurso das aspas, que na fala a gente fala com as mãos. Né? Fala, nossa, sua ideia é fantástica! Isso sempre dá um tom de ironia, né? Então, quando você pensa em utilizar as aspas com a mão, fazendo esse gesto, é assim que utiliza no texto. Toma cuidado apenas em textos dissertativos, né? Para concurso, vestibular, né? Para o Enem, para você não exagerar aqui na ironia, porque é um texto formal, né? É um texto mais impessoal. Então não combina muito você exagerar na ironia, ok? Principalmente em concurso público. Eu sugiro que você não utilize desse recurso. Da mesma forma da orientação anterior quanto a expressões informais ou gírias, né? Em processos avaliativos, evite ao máximo esses termos, a não ser que seja aquela palavra exata que o tema permita, que o assunto permita, ok? De caso contrário, nada de palavras que não são do padrão formal culto ou ironia em textos avaliativos. Outro recurso com as aspas é para dar um destaque a uma palavra. Eu vou falar o exemplo para você entender melhor. Há sempre um ela na conversa dele. Aqui a gente percebe também um tom um pouco de raiva, não sei, né? Quando você quer destacar ou falar, por exemplo, ele sempre tem um motivo, sempre tem algum porquê para fazer isso. Um porquê, lembrando, né, que a gente precisa grafar ele com tudo junto com o acento, porque se transforma em um substantivo, mas você também pode colocar aí uma ênfase no sentido que você quer dar, no destaque àquela palavra, né? Então, pode utilizar também as aspas. Lembrando que em textos formais, né, dissertações avaliativas, é melhor não utilizar. É bom textos opinativos ou textos narrativos. E por fim, uma estratégia de utilização das aspas que eu acho bem interessante são em textos narrativos para marcar falas, né, para marcar a mudança aí de interlocutor. Daqui a pouco a gente vai ver um outro recurso, mas observa aqui como fica legal no texto a utilização das aspas para marcar falas. Vamos mudar de assunto, eu disse. Você quer falar de amor? É, quero falar de amor. Deu para perceber aqui que tanto a organização, né, das frases, das falas em linhas, né, separadas, também as aspas marca bem que são falas, né, que tem uma mudança de interlocutor, você consegue identificar. Fica claro também que se trata de um diálogo por conta da expressão eu disse, né, porque quando a gente utiliza expressões assim, é sempre a marca de uma fala. Então, se você gosta de textos narrativos, né, de escrever crônicas, contos, diálogos, né, em outras formas em todas as suas formas de narração, utilizar as aspas é um recurso bem bacana,
Também quando a gente coloca uma fala dentro do parágrafo, né, que não tem aquele recurso visual clássico do diálogo, né, uma fala abaixo da outra, uma fala dentro do parágrafo, você também pode marcar com as aspas, para não quebrar, às vezes, a sua linha de raciocínio. Lembrando, as aspas elas servem para destacar alguma coisa dentro do texto. Então, ela tem que ser utilizada com bastante cuidado e com muita precisão, para que o leitor identifique qual é a função dela naquele momento. Lembre-se, você não vai estar junto com o seu leitor para poder explicar o que é que ele tem que entender ali, ok? Bom, agora nós vamos falar do próximo sinal de pontuação, que são os parênteses. Assim como as aspas, os parênteses também andam em duplas, ou seja, se você abriu parênteses, você precisa fechar, ok? Senão o seu leitor vai achar que tudo que vem na sequência faz parte daquela intercalação. Então, a função mais utilizada dos parênteses é para isolar uma explicação, uma ideia intercalada. Mas um detalhe, se esse trecho entre parênteses for retirado do texto, não vai afetar em nada o sentido dele, mas as informações que estão entre parênteses dão uma mudança de sentido ou de conteúdo muito importante para aquele trecho. Olha o exemplo. O objeto indireto, abre parênteses, complemento verbal que sempre é antecedido por preposição, fecha parênteses, é um termo integrante da oração. Percebe que o que está entre parênteses é uma explicação da informação que veio anteriormente. Vamos ler agora, excluindo o que está entre parênteses. O objeto indireto é um termo integrante da oração. Percebeu como a ideia principal continua intacta? Porém, aquilo que está entre parênteses, né, o escritor, o autor daquela frase, ele considera que é algo importante ou que a pessoa que está lendo precisa lembrar, precisa compreender. Então, essa é a função principal dos parênteses, especialmente em textos dissertativos, né? Só toma cuidado para aquilo que ficar entre parênteses não ser algo muito longo, ok? É só uma informação extra para reforçar o sentido daquela ideia. O parênteses também pode isolar um pensamento, um comentário. Olha o exemplo. Neste dia, assim como em todos os outros, não deixarei de pensar em ti. Percebe que o que está entre parênteses ali é um pensamento, é uma reflexão, é como se estivesse falando consigo mesmo, né? Não é necessariamente uma explicação, né, sobre uma informação, sobre um elemento que foi exposto, mas expressa ali um sentimento que faz parte daquele contexto. Okay? Você pode também utilizar o parênteses para encerrar, né, para delimitar uma oração intercalada. Geralmente elas são bem curtinhas e elas podem também estar isoladas por vírgulas. Olha o exemplo. Ele afirmou, embora sem firmeza, que era seguro ficar ali. Percebe que o que está entre parênteses está iniciado até mesmo por um conectivo, né, concessivo. Ele tem algum sentido a mais dentro da oração. Ela é simplesmente um trecho, né, uma ideia que está intercalada dentro da oração principal. Também, se retirar ela, não vai afetar o sentido do que está dito. Porém, né, ele vai atribuir uma informação a mais, um sentido diferenciado. Né? Essa estratégia é legal de utilizar se dentro do parágrafo, né, do seu desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, você utilizar muitas vírgulas, né, para separar elementos, inversões de termos da oração. Então, fazer isso com parênteses dá um destaque a mais para aquela ideia. Normalmente uma ideia adversativa, né? Uma ideia concessiva, isso é bem legal de destacar. Então, fique bem atento àquilo que é o diferencial da oração, aquilo que vai marcar o seu ponto de vista. É isso que merece destaque. Você também pode utilizar os parênteses para delimitar ali informações biográficas, bibliográficas,
datas, para indicar referências da fonte daquela informação. Ou também colocar entre parênteses alguma palavra ou expressão que foi traduzida dentro do texto. Né? Você vai colocar ali o termo original, por exemplo, você pode colocar entre parênteses, porque não é aquela informação que é necessária, porém, se for apresentada, vai dar um grande diferencial para o momento. Olha um exemplo. Tarsila de Aguiar do Amaral, 1886-1973, foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira. O que está entre parênteses é o ano de nascimento e morte de Tarsila do Amaral. Então, colocar isso dentro de parênteses é bem legal, né? É bem importante. Quando a gente está citando em textos dissertativos, né, alguma data histórica da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o ano de promulgação da Constituição, né? Então, quando você quer marcar alguma data importante, coloca entre parênteses, ok? Pode utilizar também as vírgulas, mas lembrando, a vírgula ela é muito utilizada dentro do texto. Se você conseguir variar os sinais de pontuação, é um recurso muito importante e com certeza vai ser um grande diferencial para o leitor. Seja ele um leitor corretor, seja ele um leitor que vai apreciar aí a sua redação, o seu texto. Outro exemplo, né, para encerrar e para marcar uma bibliografia é esse daqui, ó. Renova-te, renasce em ti mesmo. Cecília Meirelles, Cânticos, 1981. Aqui, os parênteses marcam uma referência bibliográfica, né? Em textos dissertativos argumentativos não é um recurso muito usual, porém, em outras situações, né? Você vai fazer um post nas suas redes sociais, você vai mandar uma carta, você está escrevendo um cartão, né, aí de aniversário, enfim, existem outras situações que é interessante você marcar, né, não só o autor, mas também a referência, né, o nome da obra, a data em que foi publicado, é bem legal de se fazer, uma informação sempre interessante a ser passada. E por fim, um recurso bem legal dos parênteses é para marcar algumas situações cênicas. Ou seja, em textos teatrais, os parênteses são muito utilizados. Olha o exemplo. Cunha, confuso e insatisfeito. Que mais? Amado, rindo. Só. Esse é um trecho, né? São duas falas da peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Aqui deu para perceber bem que são dois personagens, né? A gente conheceu o nome deles, o Cunha e o Amado. E aí você consegue compreender também qual é a expressão que eles estão fazendo, a entonação de voz nas falas deles, ok? Então isso que está entre parênteses marca qual é a reação da personagem. Então a gente como leitor é interessante porque consegue fechar o olho e imaginar realmente o que está acontecendo. Agora, para aqueles que vão encenar a peça, né, que vão atuar, eles precisam entender o que é que o autor ali da peça está querendo, está esperando daquela personagem. Então, essas orientações são bem importantes, tanto para o leitor compreender, quanto para aquele que vai encenar. E para encerrar, né, esse nosso vídeo sobre os sinais que destacam, que encerram, né, que marcam aí alguma informação importante, nós vamos falar sobre o travessão. O travessão não é muito utilizado. Algumas pessoas têm medo de como empregá-lo. Então, eu vou falar aqui as situações principais em que eles aparecem. Bom, o travessão não necessariamente precisa aparecer em duplas. Quer ver? A primeira situação que a gente mais conhece, o emprego dele, é para marcar falas em diálogos. Olha o exemplo. A senhora conservou tudo que era daquele tempo? Que tempo? Aqui dá para perceber que são duas personagens falando, né? Uma conversando com a outra. A gente não sabe o nome, assim como marca lá na peça teatral, mas dá para perceber que é uma intercalação aqui, é uma conversa, é um diálogo. Então esse é o uso mais frequente, é o que a gente aprende lá nas séries iniciais, quando a gente está fazendo texto narrativo, é bem comum as crianças utilizarem esse recurso para fala, ou até mesmo imaginar que um texto narrativo é composto somente por
diálogos, né? Isso é bem comum. E com o tempo a gente para de fazer isso. Então, retome aí esse hábito, se você gosta de escrever narrações, né? Crônicas, contos, fábulas, utilize esse recurso, né? Que é bem legal. Não é só para as crianças, não, é para qualquer texto narrativo, ok? Então, ele sempre vai caminhar para marcar a mudança de interlocutor. Detalhe, se você utilizar o travessão para marcar o diálogo, você não usa as aspas, ok? Como a gente viu no início desse vídeo. Ou é um ou é outro. E o travessão, ele também precisa marcar uma fala em linha nova. Nunca vai ficar em texto corrido, ok? Então, o travessão é um interlocutor, outro interlocutor, nova linha, travessão. Bom, o segundo emprego para os travessões, né, para o travessão, aqui ele vai aparecer de forma dupla, é para destacar, né, algo que está intercalado, da mesma forma que a gente fez com o parênteses antes. Olha o exemplo. Ele afirmou, embora sem firmeza, que era seguro ficar ali. Percebeu que eu peguei o mesmo exemplo justamente para você perceber como a mudança do sinal de pontuação não interferiu para o sentido da frase, apenas é uma forma visual diferente, são recursos diferentes para marcar uma intercalação. Lembrando que aqui a vírgula também seria bem-vinda. Bom, se você está se preparando para uma prova, aí uma avaliação em que exige a produção de um texto dissertativo argumentativo, essa dica é bem importante, essa forma de utilizar o travessão, que é para marcar um aposto, que é para destacar uma afirmação importante, uma explicação. E marcar com o travessão isso é legal porque fica bem visual dentro do parágrafo, né? Quando o corretor bate o olho naquele parágrafo, ele já identifica o início ali de um travessão, ele já percebe que tem uma intercalação. Mas cuidado, a intercalação vai ficar no meio do período principal, da oração principal, mas ela não pode suprimir elementos dessa oração principal. Olha o exemplo aqui. Aqueles dois alunos, João e Maria, destacaram-se nas últimas avaliações. Então aqui a gente tem João e Maria, né, que é um aposto, né, uma explicação, daí uma clareza para quem são aqueles dois alunos, né? Perceba que a oração principal a gente consegue identificar muito bem. Olha só, aqueles dois alunos destacaram-se nas últimas avaliações. Então, esse aposto, né, essa informação nova, assim como nos parênteses, né, não pode prejudicar o sentido da oração que está fora do travessão. E aqui a gente tem um início e um fim do travessão, sem problema algum. Olha um outro exemplo. Nessa época, a atmosfera cultural do interior paulista refletia muitos dos gostos do Segundo Reinado. Clima esse que se estendeu até a Primeira Guerra Mundial. E a educação e ambiente familiar de Tarsila incluíam muitos elementos francófilos. Aqui a gente tem uma explicação um pouco mais prolongada, né? Uma intercalação um pouco maior. Então perceba que mesmo sendo um trecho maior de destaque, ele não pode prejudicar a oração principal. Então se a gente tirar aquilo que está dentro do travessão, a gente consegue compreender o parágrafo, né, o trecho da mesma forma. Confere comigo. Naquela época, a atmosfera cultural do interior paulista refletia muitos dos gostos do Segundo Reinado, e a educação e ambiente familiar de Tarsila incluíam muitos elementos francófilos. Deu para perceber então que aquilo que está entre o travessão é uma informação a mais, mas ela não rouba, né? Ela não é um elemento essencial daquilo que está antes. Então a dica é, se você quer utilizar o travessão para destacar uma informação, depois que você colocou, suprima esse trecho que está entre o travessão, leia o que está antes, o que está depois e perceba se o sentido está completo ali. Até mesmo quando a gente está lendo algum livro de alguma teoria, é bem comum aparecer o travessão e a gente se perde. Então a dica é essa, esconda o que está no meio do travessão, leia o que começa antes e depois você vai compreender melhor o sentido. Detalhe, se precisar de alguma vírgula também dentro do período principal, desconsiderando o que está no travessão, a vírgula também vai aparecer normalmente,
ok? E por fim, no travessão ele também pode destacar um elemento que está no final do período. Ou seja, se os parênteses a gente abre e fecha, o travessão não necessariamente. Ele pode abrir e encerrar, né, o período principal com um ponto final. Não é preciso travessão e ponto final. Olha o exemplo. Um povo é tanto mais elevado quanto mais se interessa pelas coisas inúteis, a filosofia e a arte. Deu para perceber aqui que essas informações, né, uma explicação ali que ilustra o que seriam essas coisas inúteis, né, tá no final do período e não prejudicou nada a informação anterior. Por quê? Todos os elementos que compõem aquela oração estavam ali, ele estava completo, ok? Então o travessão ali deu um destaque a mais. Perceba que se fosse uma vírgula ou até mesmo os 2 pontos, né, aqui ficaria legal, não dá o mesmo impacto, digamos assim, visual de destaque para aquela informação. Bom, deu para perceber então como são 3 duplas, né, de sinais de pontuação que têm sentidos e têm empregos tão ricos dentro do texto? Então, vale a pena você explorar eles um pouco mais nas suas redações, nos seus textos e também perceber nas suas leituras qual é a função deles ali e compreender e ler com maior clareza, né, aquilo que você está querendo consumir, aquilo que você quer aprender. Bom, espero você no nosso próximo vídeo da série sobre os sinais de pontuação, hein? Tchau!